Vamos embora, pessoal, com os palpites deste sabadão. E olha só a lista de jogos muito grande. A maioria das dicas pré-live é a prioridade aqui do canal. Algumas dicas ao vivo. Tripla de artilheiros, odd 32. Vamos ver se a gente consegue cravar igual a gente cravou na rodada passada aí na Premier League. E também vai ter um bilhetinho para vocês ao final do vídeo. A única coisa que eu peço para você é se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas deste sabadão. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Nottingham contra a equipe do Brighton. O Nottingham que vinha fazendo uma campanha simplesmente muito boa, né? Brigando aqui, ainda tá numa campanha muito boa, terceiro colocado, um dos times que estava mais próximos do Liverpool recentemente aqui, mas tomou uma tamancada, qual o seu técnico disse que era para o time acordar. Acordar em relação a quê, né? Ele tá acima do esperado ou que ele não é tão bom assim e os jogadores não podem subir no salto? Esse provavelmente foi o recado. Fato é que o Nottingham vinha numa campanha absurda e segue, né, com ela tendo 8 vitórias nos últimos 10 jogos e não é um tropeço aqui diante do Bournemouth, que está jogando um excelente campeonato que vai me fazer acreditar que o time vai entrar num viés de queda. O time tem um trio ofensivo muito interessante, com Gibbs White, Elanga e o Wood. O Hudson-Odoi, ele é dúvida para esse jogo e provavelmente uma baixa. É um jogador muito relevante, mas eu quero destacar também as atuações do Elliot Anderson, que no meio-campo está jogando muito bem. O Nottingham, que em casa tem uma campanha muito sólida nessa Premier League também. Tem aqui apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos. E vai enfrentar hoje a equipe do Brighton. O Brighton vem numa campanha muito sólida também, mas também perdeu o último confronto, a primeira derrota de 2025. Ele tinha empatado com o Arsenal, conseguiu vencer Ipswich e também o United fora de casa. E jogar novamente fora de casa pode ser a esperança para o time conseguir retomar o caminho das vitórias, o que ele nem não tem conseguido dentro de casa, né? Os resultados do Brighton nos seus domínios não têm sido muito bons. É um time também que tem bons jogadores técnicos que têm problemas de lesão e elas mais uma vez vão afetar o time no confronto de hoje. No total são 8 jogadores como baixa, mas o Daniel Welbeck vai comandar o ataque e ele é uma volta importante, além do Mitoma e o Pedro no meio campo, tá? O Brighton joga num 4-2-3-1 com transições muito rápidas e essas transições tendem a ser efetivas. É um confronto equilibrado sim, mas para mim as cotações do Brighton subiram muito por conta do resultado do último jogo. Por mais que tenha a ausência do Hudson-Odoi também, eu não consigo desacreditar dessa equipe. Por mais que o Brighton tenha jogado tão bem fora de casa assim, eu compraria alguma coisa se as linhas estivessem dando um favoritismo de odd 2 aí por volta pro Brighton, dando dupla chance pro Brighton, né? Odd 2 pro Nottingham e dupla chance pro Brighton. Não é isso que está acontecendo. A linha está em empate anula, DNB, o famoso, né? E eu vou recomendar o empate anula do Nottingham aqui, porque eu acho que se não vencer, o time tem boas condições de pelo menos empatar é a aposta reembolsada aqui. Esse jogo eu vou cravar para vocês, 2-1 é o placar. No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o Bournemouth recebendo a equipe do Liverpool. E não tem time, né? Na verdade, só o Liverpool está jogando melhor do que o Bournemouth no momento. Invicto a 10 partidas, avançando nas Copas, batendo em tudo que é time, inclusive time forte. E o United aqui bateu 4 no Newcastle. O que foi isso, né? Esse jogo diante do Newcastle, a gente estava nesse handicap do Bournemouth aqui e um 5-0 diante do Nottingham. Um ataque fluidíssimo de um treinador que tem um estilo ofensivo e que cada vez mais mostra a sua qualidade, né? O Outarra jogando muito bem lá na frente, Dango, né? Dango Outarra, com Semedo, Kluivert e o Brooks, todos esses jogando muito bem também. Agora, a lista de desfalques do Bournemouth segue alta, né? São simplesmente aqui 8 baixas, além do Julio Soler, que tá viajando aqui para uma partida internacional. O Bournemouth tem tido, como eu falei, desempenhos muito sólidos, mas nos últimos anos ele tem um time que costuma bater, e bater não é pouco nele não, e esse time é o Liverpool. Olha o histórico. Uma vitória do Liverpool, 4-0, 2-1, 3-1. Uma vitória magrinha aqui, depois 9-0 Liverpool, 2-1, 3-0, 3-0 e 4-0. Ou seja, o Liverpool não só ganha do Bournemouth, ele humilha. E muitas vezes ele vence, inclusive sem sofrer gols. E o Liverpool, ele vem numa sequência de jogos muito grande, mas no último jogo diante do PSV, o qual o técnico Carlos Saló conheceu, se não me engano, a sua 5ª derrota no comando do Liverpool, em 39 jogos, ele pôde descansar e rodar bastante o elenco. Então o Liverpool chega descansado aqui para poder seguir no ímpeto de conquistar o título da Premier League, o qual, na minha visão, ele é o grande favorito.
É bom lembrar também que o Luiz Dias, ele tem um histórico bastante favorável diante do Bournemouth, ele foi o jogador que mais marcou gols contra o Bournemouth recentemente, e o Liverpool é um time que é melhor do que o Bournemouth. Se tem alguém que é melhor do que o Bournemouth no momento, é justamente a equipe do Liverpool. Mais que o Bournemouth esteja num bom momento, é um patamar de time ainda um pouco diferente, tá? O confronto pode ser duro, mas eu não consigo deixar passar uma cotação do Liverpool do jeito que tá. Eu vou recomendar a vitória do Liverpool pra mim. Ele gira o valor aqui nos Reds, mesmo fora de casa. No terceiro jogo a gente tem o Everton recebendo a equipe do Leicester. Eu acho que vai ser a primeira vez aqui em muito tempo que eu vou apostar a favor do Everton, porque eu tenho uma resistência com esse time, eu não acho esse time muito bom, não. Mas fato é que ele tem conseguido algumas atuações interessantes. Óbvio que não é um primor, mas é um time que tem algumas coisas interessantes. O Ndiaye é um jogador muito interessante dessa equipe, que tem feito ótimas atuações. Tem o Doucouré também, e tem também o Lindstrom e o Beto comandando o ataque. O Calvert-Lewin é a principal baixa, o atacante, além do Dwight McCannell. E o Everton tá brigando aqui no momento, né? Já vai dar uma distanciada boa da zona de rebaixamento. No momento aqui são 7 pontos. Mas o Leicester quer o quê? Puxar ele de volta, né? Falar, opa, não sai da briga não, que a gente vai brigar até o final. E o Everton chega depois de 2 vitórias muito importantes. Uma em casa diante do Tottenham e uma fora de casa diante do Brighton. Teve uma vitória muito recente e interessante do Everton também, que foi a vitória diante do Wolverhampton. Aí ela aqui, ó, 4-0, uma vitória imponente. O Leicester, por sua vez, encerrou uma sequência aqui de 7 derrotas seguidas na Premier League ao bater o Tottenham fora de casa. Venceu o Tottenham, mas calma lá, né? Porque o Tottenham tá fazendo uma campanha horrível, tá na parte de baixo da tabela, flertando com a zona de rebaixamento aqui no momento, com 24 pontos. Uma das piores defesas do campeonato e um time recheado de lesões. Então essa vitória do Leicester tem um asterisco, mas é bom saber também que o time do Leicester vai brigar até o final para não ser rebaixado, e essa é a ideia. O time segue sem poder contar com o Fatal, com o Ricardo Pereira, com o Ndidi e com o Hamilton, mas vai ter o Vardy comandando o seu ataque. Essa vitória recente do Leicester não me encanta tanto. O Everton tem fazendo partidas sólidas, dentro de casa está jogando bem também. O Leicester tem muita dificuldade fora dos seus domínios, então eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Everton diante da equipe do Leicester. É arriscado porque o Everton empata demais em casa, mas ainda assim são atuações consistentes, de uma defesa sólida também, e o Leicester tem dificuldades no ataque. Então se o Everton sair na frente, tem grandes chances de buscar essa vitória. Ipswich e Southampton, confronto de dois times que subiram da temporada passada, mas que tem grandes chances de retornar. Embora sejam 20º e 19º, a diferença de pontos entre eles é de 10 pontos. O Ipswich jogando muito melhor do que o Southampton. Atuações mais consistentes, mas um time que tem um ataque pobre, que vem de 2 derrotas, 5 nos últimos 10 confrontos em casa, tá? O Ipswich também perdeu seu último jogo de 4-1 para a equipe do Liverpool e pegou adversários difíceis também, a verdade é essa, né? Mas é um elenco bastante limitado. O mod 2 para enfrentar o Southampton, eu não sou tão fã, mesmo o Southampton tendo o pior desempenho de toda a temporada. São simplesmente 6 derrotas seguidas, e quando ele não perde, o máximo que ele consegue é empatar. A campanha do Southampton é das mais tristes e vexatórias que a gente viu na Premier League, um time que se reforçou pouquíssimo e que tem um ataque muito limitado. Agora, são 2 das piores defesas do campeonato, a média altíssima de gols sofridos aqui, e aquele famoso jogo de 6 pontos mesmo. É bom lembrar que nos confrontos diretos entre essas 2 equipes na temporada passada, né, o Ipswich conseguiu vencer as 2 pernas, e no jogo de ida o Southampton empatou em 1-1. Esse confronto, pessoal, é um confronto que eu não compro uma odd 2 para um time de baixo de tabela assim. A gente tem oportunidades muito melhores e situações muito melhores, e esse confronto é um confronto para o Southampton também jogar todas as fichas para tentar se manter no campeonato e ainda sonhar com uma improvabilíssima remontada. Mas o Ipswich é um time também que tem as suas limitações, mas que está jogando um futebol interessante, então eu acho que esse jogo aqui vai ser um jogo um pouco mais solto, porque empate não serve para ninguém, e a partir do momento que sai o primeiro gol, tem grande chance aí de sair mais de um, porque são 2 defesas que não se sustentam, então eu vou recomendar para vocês o mais de 1,5 gols nessa partida aqui. O Newcastle recebe a equipe do Fulham, e o Newcastle também conseguiu retomar o caminho das vitórias depois da tamancada que tomou para a equipe do Bournemouth. O que a gente espera que aconteça com o Nottingham também, já que estamos nele. O Newcastle conseguiu vencer o Southampton por 3-1 de virada fora de casa, e o time parece que vai realmente brigar por vaga nas próximas competições europeias. Quem sabe uma Liga dos Campeões. O desempenho realmente é muito bom, e o desempenho ofensivo é muito bom, principalmente com 2 jogadores, né? Anthony Gordon e Alexander Isak. O sueco é um dos artilheiros do campeonato, com simplesmente
partidas muito boas, ofensivas, marcando muitos gols, balançando as redes, se não me engano, quase um hat-trick no último jogo aí, e um cara realmente muito bom de bola. O time em casa também tem sido absoluto nos seus jogos, a gente vai até filtrar aqui pelos critérios casa fora, e o Newcastle só perdeu 2 dos últimos 10 confrontos da Premier League e marca gols aqui em praticamente todas as partidas. O adversário é o Fulham, que parece que vai ficar mesmo nesse limbo de tabela aí de classificação, não flerta com o rebaixamento, mas também bem distante das vagas de competição europeia, e é um time que tem realmente feito o desempenho para isso. E o elenco é para isso também, porque é um time que tem um desempenho razoável, né? Entre vitórias, derrotas e empates. É isso que a gente vai ver aqui nas estatísticas do time, essa alternância. O problema é que o Fulham empata demais e esse é o seu maior perigo. E o desempenho fora de casa, embora não tenha muitas vitórias, também não tem muitas derrotas. É a tônica dessa equipe com muitos empates, tá? O Newcastle, como eu falei, tem sido absoluto nos seus jogos, um time muito sólido, um time que está muito consistente. Embora não seja o time mais confiável do mundo, eu acredito que o time tem boas chances de vencer a equipe do Fulham, sim, que está num viés de queda também nessa competição. E eu acredito que o Newcastle tem tudo para poder vencer até por larga margem. Não vou esperar menos 0,25 ao vivo, porque eu acho que tem chance de pagamento antecipado. Eu quero tentar buscar ele aqui nessa vitória simples. Para poder finalizar a Premier League, a gente tem a equipe do Wolverhampton recebendo a equipe do Aston Villa. O Wolverhampton que está recheadíssimo de desfalques aqui no jogo. O João Gomes já é baixo por suspensão, além de outras 7 baixas. E o time é o time, se não me engano, a pior defesa da Premier League juntamente com o Southampton. 52 gols sofridos é simplesmente uma defesa horrível. O ataque não é ruim, cara. 32 gols é um ataque bem digno aqui para essa competição. Para ter ideia, o Nottingham tem 33 e está em terceiro, né? Agora a discrepância entre os gols sofridos. E isso faz derrubar qualquer chance do Wolverhampton na maioria das partidas, inclusive em casa com 7 derrotas nos últimos 10 jogos. No geral, o time vem de mais uma derrota, 3 seguidas, pegou Newcastle, Chelsea e Arsenal, perdeu as 3 e o time está numa situação bastante complicada. Pelo menos o Matheus Cunha vai poder jogar, o Richan volta ao ataque dessa equipe e a expectativa e retomar o caminho das vitórias, coisa que ele até consegue fazer nos confrontos diretos diante da equipe do Aston Villa. O Wolverhampton nos jogos em casa, ó, ele conseguiu vencer 2 dos últimos 3 jogos e é uma equipe que vai enfrentar um Aston Villa que tem tido dificuldades nessa competição, principalmente nos jogos fora de casa. O Aston Villa tem 4 vitórias apenas, 2 empates e 5 derrotas, tomou 21 gols contra 14 marcados. O time vem de uma boa vitória na Liga dos Campeões para garantir a classificação, mas poderia ter vindo muito mais tranquilo, porque ele abriu 2-0, depois tomou 2-2, teve que correr mais. Então, assim, desgaste um pouquinho de pernas e esse desempenho do Aston Villa fora de casa que deixa um pouquinho em dúvida. O Aston Villa perdeu aqui simplesmente 6 dos últimos 10 jogos fora, só que perdeu para o Tottenham em boa fase, Liverpool, Chelsea, Nottingham, Newcastle. E então os adversários do Aston Villa foram adversários dignos. Quando enfrentou adversários melhores, conseguiu vencer. Inclusive a gente estava aqui no empate a Lula diante da equipe do Everton. Eu vou recomendar de novo o empate a Lula da equipe do Aston Villa. Eu não vou recomendar gols aqui, porque eu acho que o jogo vai ser um pouquinho mais estudado. Eu acho que o Wolverhampton, por mais que tenha uma defesa muito frágil aqui, o Aston Villa não tem um ataque que produz tanto, a linha vai estar alta, então eu acho que a gente fica mais defendido aqui nesse empate nulo. Tenho receio sim do desempenho fora de casa do Aston Villa, mas é um nível de equipe hoje muito discrepante. O Wolverhampton tá jogando muito mal, uma defesa que não se sustenta, o time não consegue vencer ninguém. O Aston Villa é time para poder brigar aqui por classificação europeia, inclusive não pode vacilar, então eu vou nessa. Indo para o Campeonato Espanhol, pessoal, a gente começa com o Getafe recebendo a equipe do Sevilha. É o 14º contra o 12º e o Getafe vem num viés de melhora muito bom, né? Desempenhos aqui bem interessantes. Hoje não vai poder contar com o Omar Alderete, que é um jogador que vinha jogando muito bem aqui nessa equipe, né? Mas é a principal baixa aí na defesa dessa equipe, que vai ter Rico, Deckman, o Duarte e o Iglesias. À frente tem o Yildirim e o Getafe tem aqui 4 vitórias nos últimos 5 jogos, avançou 2 vezes a Copa do Rei, conseguiu um empate diante da equipe do Barcelona, muito digno, e também venceu de forma muito surpreendente a Real Sociedad. A briga ainda é para não cair, né? O desempenho aqui são de 3 pontos apenas acima da zona de rebaixamento, então um jogo em casa aqui é o ideal. Em casa, tradicionalmente, é onde o Getafe consegue os seus melhores resultados, e ele dificilmente perde, mas ele também, na temporada passada, ele ganhou muito mais do que nessa. Nessa ele empatou 6 vezes, tá? Vai enfrentar a equipe do Sevilha, que é uma equipe limitada também na minha visão, que embora tenha conseguido vencer o Girona fora de casa, decepcionou nos últimos 2 jogos dentro de casa, contra a Valência Espanhol, que é um dos últimos colocados,
É um time que tem muitos problemas defensivos também, sofrendo muitos gols. O Getafe não tem um histórico muito bom diante da equipe do Sevilha, não. Mas o momento da equipe é muito melhor e eu vou recomendar aqui o empate no do Getafe diante do Sevilha. Acho que a gente tem boas chances aqui de conseguir pelo menos um empate que reembolsa, né? E a vitória paga tudo pra gente. 1-0, 1-1 com o reembolso e o 2-1, acho que são os placares mais prováveis aqui. Eventualmente a gente vai perder no 1-0 pro Sevilha, tá? Esses os 3 jogos aqui, pessoal, vão ser prognósticos bem mais rápidos, porque são muito parecidos, de 3 quase super favoritos, que vão enfrentar times que estão na parte de baixo e com um desempenho muito pior. Tirando o Atlético de Madrid, que vai enfrentar o Mallorca, que está em sétimo. Mas o Real pega o Espanhol, que é um dos últimos colocados. O Villarreal pega o Valladolid, que é o último colocado e a pior defesa. E a gente tem também o Atlético de Madrid pegando o Mallorca. Então vamos começar. O Villarreal está com um desempenho absurdo de ataque, marcando muitos gols nos últimos jogos aqui. Conseguiu vencer por 4 o Mallorca, segurou a equipe do Atlético de Madrid e agora quer que esse ataque continue produzindo o que não tem produzido a sua defesa, que sofre muitos gols. O desempenho geral aqui são só 2 vitórias nos últimos 10, mas o time está querendo brigar para poder entrar nas classificações europeias aqui. O objetivo principal da equipe e o desempenho recente é interessante, tá? Vai enfrentar a equipe do Valladolid, que é uma das piores do campeonato, dos times que mais sofre gols, um time muito limitado mesmo. Então a expectativa de uma vitória até confortável. Agora, o Villarreal não está jogando para poder fazer valer uma odd de 1,22, então o máximo que dá para poder fazer aqui é pegar uma vitória ao vivo do Villarreal. O Atlético de Madrid vem de jogos muito desgastantes também, meio de semana, né? Conseguiu atropelar o Salzburg e ele deu 2 tropeçadas que custaram muito caro na La Liga, né? Porque ele estava liderando, mas viu agora o Real Madrid ultrapassar esses 4 pontos aqui, são justamente os que o time deixou de conquistar. Então o Atlético de Madrid tem que retomar o caminho das vitórias aqui e vencer de forma tranquila a equipe do Mallorca, que tem grande expectativa, até porque o Mallorca vem num viés de queda muito grande depois de algumas boas partidas. Caiu na Copa do Rei, onde ele foi finalista na temporada passada, tomou uma tamancada do Real Madrid e perdeu de 4 pro Villarreal e também de 1-0 pro Betis em casa. Então a expectativa também é uma vitória do Atlético de Madrid dentro de casa, é a minha recomendação para vocês. Para poder finalizar, a gente tem o Espanhol recebendo o Atlético de Madrid, o Real Madrid, né? O Espanhol desesperado por uma vitória, já está 4 jogos invicto, contando aqui um amistoso, 3 na La Liga, e o time quer se manter aqui na primeira divisão, coisa que vai ser complicado, porque nesse jogo aqui vai pegar nada mais, nada menos do que o todo-poderoso Real Madrid, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, classificação para a Champions com 3-0 sonora diante do Brest, mesmo fora de casa, a volta de jogadores importantes, com o Mbappé rendendo cada vez mais. Agora eu quero destacar as atuações do Rodrigo, tá comendo a bola. Vini Júnior também volta hoje, juntamente com o Bellingham. Os dois têm sido os principais jogadores da equipe. O Júnior não jogou diante do Brest, deve jogar aqui e com muita vontade. O Real Madrid tem tudo para poder vencer também por conta do jogo do meio de semana, pode ser um pouquinho mais duro o confronto. Vitória do Real ao vivo é o que a gente tem como padrão também. No Calcio, né, a gente tem aqui a Atalanta recebendo a equipe do Torino e depois de empatar com o Barcelona, a campanha da Atalanta fez com que o time ficasse em nono, né, a famosa bolha da classificação direta, e foi uma pena porque a campanha da Atalanta foi muito digna, com pelo menos 2 gols em todos os jogos fora de casa. O time tem o Koopmeiners comandando muito bem o meio-campo, jogadas de velocidade com o Lookman e o Retegui sendo um atacante que tem faro de gol. O time no campeonato italiano ainda briga pelo título aqui no momento, tá 7 pontos atrás, mas ainda tem chances aqui e é um time muito organizado e dentro de casa um time muito sólido com uma campanha que, acho que se eu não me engano, só tem uma derrota no campeonato dentro de casa, no campeonato italiano, que foi para a equipe do Napoli. Inclusive a gente estava aqui no Napoli neste confronto. O Atalanta teve um jogo no meio de semana, né? Um jogo apertado, mas enfrenta o Torino hoje, tem totais condições de vencer. O Torino é um time frágil fora de casa, muito mais limitado, que embora o campeonato italiano não seja o mais confiável do mundo assim para os favoritos, principalmente depois que eles vêm de jogos após Liga dos Campeões, mas para mim a Atalanta vence e vence ao vivo e essa é a minha indicação para essa partida. O outro jogo que eu vou mandar uma dica para vocês aqui no italiano é no Bolonha, que também jogou a Champions contra o Como. O Bolonha, ele quer repetir a temporada passada e conseguir uma classificação para a competição europeia, né? E ele tem chance, até porque a Lazio só está 5 pontos acima. O Bolonha, ele está muito estruturado defensivamente, ele fez um bom jogo diante do Sport, mesmo já estando eliminado, e mostrou que esse time tem muita força para poder brigar. Ele está invicto aqui
9 das últimas 10 partidas, né? Tá faltando um pouco mais de vitória, mas ela pode muito bem vir diante de um combo que até fez algumas partidas interessantes aqui, principalmente em casa contra o Roma, Lecce e o 4-1 diante da Udinese, mas fora de casa não consegue repetir o mesmo desempenho e que vem com um viés de queda. É um time perigoso porque marca muitos gols, mas hoje pega um Bolonha que tem uma defesa muito sólida. Vou recomendar aqui o menos 0,25 do Bolonha e para mim essa indicação é a melhor para essa partida. No campeonato alemão, pessoal, a gente tem o Stuttgart recebendo o Borussia, o Stuttgart que vinha numa sequência muito forte de 4 vitórias, estava se aproximando dos líderes do campeonato, né? Tá aqui em quarto, inclusive, com vaga para a próxima Champions, mas a derrota diante do Mainz deixou aqui um pouco mais aberto, justamente com o Mainz e com o Leipzig. E o Stuttgart, ele também foi eliminado na Champions porque ele não conseguiu vencer a equipe do PSG. Na verdade, ele foi atropelado e amassado e acabou sendo eliminado. Agora tem que juntar os cacos para poder tentar vencer a equipe do Gladbach, que na minha visão tem boas chances. O Gladbach, apesar de ter vencido o Bochum na última rodada, o Bochum é um dos piores do campeonato e o Gladbach tem muitos problemas fora de casa. No histórico da Bundesliga também, o Stuttgart é dos times que mais fez gols na história diante da equipe do Gladbach. Então ninguém fez tantos gols no Gladbach quanto o Stuttgart e venceu também tantas vezes como o Stuttgart venceu. Então esse é um confronto ideal para o Stuttgart retomar o caminho das vitórias e eu acredito que isso vai acontecer. Eu vou na vitória do Stuttgart aqui. Heidenheim e Borussia, pessoal, é um confronto que para mim o melhor cenário é o cenário de gols. O Borussia tem tido uma campanha muito ruim, o Heidenheim ainda sonha em escapar do rebaixamento. O time vinha com uma vitória interessante aqui do Union Berlin, né? E chegou a buscar aqui diante do Augsburg, mas tomou um gol no último ataque. Então o Heidenheim, coitado, foi muito mal aqui nessa última partida e são simplesmente 7 derrotas nos últimos 10. Mas jogos sempre movimentados, o ataque consegue produzir, é a defesa que não consegue segurar. O mesmo vale para o Dortmund, que trocou de treinador, conseguiu uma boa vitória diante da equipe do Shakhtar, classificou-se na Liga dos Campeões, é o favorito para avançar na eliminatória diante do Sporting, se eu não me engano, mas é um time que tem as limitações ainda defensivas que tem que ser corrigidas, tá? O jogo no meio de semana pode fazer o jogo um pouco mais lento, mas o Heidenheim não pode ter jogo lento, ele tem que ter jogo movimentado. E eu vou recomendar o mais de 1.5 aqui, que a gente tem gol dos dois lados, ou eventualmente 2 gols do Borussia, que é o favorito aqui neste confronto. Para poder finalizar, a gente tem o Union Berlin recebendo o Leipzig, e a gente tem um time que está numa campanha aqui muito ruim, que é o Union Berlin, perdendo 8 jogos dos últimos 10, com o Leipzig que, embora oscile, ele está num viés de melhora interessante. Ele fez um jogo de recuperação muito bom aqui diante do Leverkusen, ele fez um confronto aqui que era para ele ter vencido o Bochum, que ele teve na frente as 3 vezes, ele saiu na frente do Stuttgart, então assim, é corrigir esses erros e esses vacilos pro Leipzig brigar lá em cima e tentar uma vaga em próxima competição europeia, já que na Champions ele foi simplesmente um dos piores, né? Agora, o time diante do Union Berlin tem totais condições de vencer lá na frente, seus principais jogadores como o Sechko e o Openda vão estar disponíveis e estão possibilitando aqui o empate à lua do Leipzig, que para mim é a melhor dica desta partida. Para poder finalizar, pessoal, o Campeonato Paulista com a volta do Neymar ao Santos, o estádio vai estar lotado, como eu queria estar presente nesse jogo. Inclusive vou tentar, hein? Vou tentar aqui com algum parceirinho me mandar para lá para poder prestigiar essa volta do Neymar, que vai ser realmente um momento único. E o Santos, ele tem a volta do Neymar e um ânimo muito grande, mas um elenco ruim, né? A verdade é essa. Não à toa, o Santos está numa campanha aqui já com 4 jogos seguidos, sem vencer, com 3 derrotas e só venceu o Mirassol. Então, assim, num jogo apertado, com gol praticamente no último lance. Então, o desempenho do Santos, ofensivo até produzindo, né, marcando gols em todos os jogos, mas a defesa muito fraca. Então, o Santos tem que ficar aberto. O São Paulo vem aqui com uma campanha invicta, um empate, 3 vitórias, vitória diante da Portuguesa mesmo com as reservas, mas agora vai com seus principais jogadores à disposição. Então, um confronto aqui de muita vontade, o São Paulo querendo vencer o Clássico, ser cada vez mais dominante, mas é um time que também defensivamente não se porta tão bem assim. Eu vou recomendar o mais de um gol aqui, porque ele deve ser um jogo um pouco mais travado no início, mas deve soltar. A gente tá pegando essa aposta no Paulista aqui, que tá possibilitando. E para mim, um confronto sem favoritos mesmo, jogo na Vila, muita motivação realmente pro Santos. São Paulo é um adversário de melhor nível tecnicamente, mas para poder vencer fora até pela situação no campeonato, não tem tanta necessidade assim, então eu vou nesse mais de um gol, beleza? Então vamos embora com esses palpites para sabadão e tomara que a gente tenha um ótimo desempenho. Vocês viram aí que a maioria das nossas entradas são entradas pré, é a nossa prioridade aqui e é onde eu consigo encontrar mais valor, que eu acho que é o objetivo principal do apostador, tá? Então vamos embora agora para poder finalizar, né, para os nossos bilhetes. E eu vou começar
com a nossa tripla de artilheiros. O primeiro jogador que eu quero recomendar para vocês na tripla é o Luiz Dias. Ele é a principal arma do Liverpool em jogos contra o Bournemouth, já que ele marcou aí mais gols contra o Bournemouth contra qualquer outro time na sua carreira. 5 gols aí contra os Cherries. O segundo jogador é o Ndiaye do Everton contra o Leicester. O Leicester tem uma defesa frágil, o Everton joga em casa e dos 5 gols que o Ndiaye marcou foram marcados no primeiro tempo, então ele tem no início muito forte, uma boa chance de marcar diante de uma defesa das mais frágeis do campeonato, que é a do Leicester, que sofreu até o momento aqui no campeonato simplesmente 49 gols. E o terceiro jogador para poder finalizar aqui, eu vou pegar o Anthony Gordon. Eu sei que o Isaac é o artilheiro, tá? Mas tem que pesar as cotações do jogador para probabilidade de gols, porque se fosse assim, era só pegar o artilheiro e Haaland todo jogo, e Isaac todo jogo, e Salah, que isso é lucrativo. E se vocês pegarem ele todos os jogos, você vai ver que não é assim. A gente já foi no Isaac na última rodada, nessa a gente vai no Gordon, marcou em 3 dos últimos 5 jogos do Newcastle em casa pelo campeonato, 2 vezes entre os minutos 60 e 75, e o Newcastle tem boa chance de vencer aqui e ele balançar as redes, beleza? Nos outros jogos aqui, eu acho que os jogos são um pouco mais apertados, jogos que não tem tantos gols assim, então por isso eu peguei dos jogadores que eu acredito que dos jogos que vão ter mais gols, mais chances dele marcar, assim como foi na semana passada onde a gente brocou, beleza? Para poder finalizar, o bilhetinho da rodada vai ter alguns favoritos aí com dupla chance, como o Villarreal, Atlético de Madrid, Real Madrid, Atalanta e Stuttgart, e esse é o nosso bilhete e o palpite para este sabadão. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, um forte abraço para todo mundo e boas apostas.